João capítulo 20, versículo 24. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, agradecemos pela leitura da tua palavra. Fala conosco nessa noite, ministra, Senhor, aquilo que tu queres para a tua igreja. Senhor, cada um tem uma necessidade aqui, e o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós que aqui estamos. Fala conosco, Senhor, ministra, Senhor, não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a falar nessa noite. Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, a encontrar um coração, Senhor Jesus, realmente disposto, Senhor, e um coração aberto para receber a tua palavra e praticá-la. Por isso, fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, Tomé era um dos 12 discípulos de Jesus. Eu já preguei um tempo atrás sobre o nosso amigo Tomé, e eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, porque hoje as pessoas elas utilizam do nome dele para rotular alguém que tem alguma dúvida, para rotular alguém que não tem alguma convicção, alguém que não tem convicção de algo. Então a gente sempre acaba usando, muitas pessoas utilizam o Tomé como um referencial, para falar: olha Tomé, você é Tomé, você duvida, você não acredita, né? E é importante a gente deixar claro, irmãos, para a gente entender nessa noite, é que Tomé foi um dos discípulos escolhidos por Jesus, amém? Então entenda algo, Jesus não erra. Jesus não erra. Então a gente pode falar assim: mas Jesus vai pegar o Tomé que fica duvidando. É interessante que se você pegar cada um dos discípulos, eles tinham características, e características distintas. Cada um deles tinha uma característica distinta, mas o que Jesus está mostrando para nós é que a salvação vem para todos. Jesus está mostrando que não interessa quem você é, o jeito que você viveu, quem você era, não interessa. Jesus, ele chama a cada um de nós para vivermos uma transformação. E Jesus, ele escolheu Tomé. A escolha de Jesus não foi errada, foi a melhor escolha. Jesus escolheu Tomé para andar com ele. E sendo um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus, Tomé, ele tinha experiência com Jesus, sim ou não? Ele tinha uma experiência, ele andou com Jesus. Mas o que eu aprendo aqui com Tomé, a primeira coisa que eu aprendo é que só o fato de andar com Jesus não significa que eu tenha nascido de novo. Não é só porque você fala assim: eu estou andando com Jesus, não significa que você nasceu de novo. Porque o novo nascimento, a revelação de quem Deus é, vai além, irmãos, do simplesmente andar com Ele. O simplesmente você vir na igreja e você bater o seu cartão e você falar: eu estive aqui, Jesus, olha, eu estou aqui na tua casa, durante a semana eu escuto o louvor. É muito mais do que não é tão simplório, não é tão simples. É uma vida de comunhão que a gente desenvolve com o Senhor. A revelação de quem Deus é. Deus vai se mostrando a cada dia. Quer um outro exemplo para eu poder exemplificar, para você entender aquilo que eu estou falando? Vamos pegar Pedro. Pedro andou com Jesus também igual Tomé. 3 anos e meio Pedro andando com Jesus, e ainda assim não era convertido. Foi ministrado isso semana passada, foi falado sobre esse trecho. Olha lá, o Pedro, ele andou sobre as águas, sim ou não? Ele andou, então ele teve uma experiência com Jesus, ele andou com Jesus. Mas eu digo para você, ele não era convertido. E não sou eu que estou afirmando isso, porque quando Jesus está ali para anunciar a sua morte, Jesus falou o que para Pedro? Olha lá,
Lucas capítulo 22, versículo 31, foi ministrado isso pela pastora semana passada. Vai estar falando lá, Simão, Simão, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus está dizendo. Então não sou eu que estou falando que Pedro não era convertido. A gente fala assim, Pedro não é convertido, o pastor está falando. Não, Jesus falou. Andando mais de 3 anos com Jesus. E Jesus falou, olha, você não é convertido, você precisa se converter, Pedro. Agora, gente, vamos imaginar essa palavra de Jesus. Imagina Jesus falando para você andando com Jesus, todos nós que estamos aqui hoje, né, e servimos ao Senhor, não sei quantos anos, né, alguns anos, alguns meses, outros há 20, 30 anos, eu não sei. Mas imagina Jesus falar alguma coisa para você desse tipo. Imagina se fosse com a gente. Você andando com Jesus todo o tempo que você tem aí, que você se conhece e fala assim, não, eu já estou de crente aí, servindo a Deus tantos anos. Imagina você e Jesus solta uma dessa para você. Imagina, para pensar um pouquinho. Jesus chega para você e fala assim, olha, quando você se converter, dá um sentimento do que, irmãos? Para pensar um pouquinho em você. Acho que você falaria, como é que é? Imagina alguém, a gente pega alguém que trabalha e fala assim, olha, agora eu não quero mais, vou te dispensar. Você fala assim, como é que é? Eu te servi todos esses anos. Eu estou com você caminhando lado a lado. Então, é mais ou menos isso que eu fico imaginando. O que pode ter dado na cabeça de Pedro, né? Tu fala assim, peraí, como é que é, Jesus? Como assim se converter? Eu estou com você todo ano aí, estou lado a lado com você esse tempo todo. Dá um sentimento, irmãos, para pensar. Mas o que Jesus estava dizendo seria mais ou menos assim, Pedro, é que você não nasceu do Espírito ainda. Você, Pedro, ainda não teve uma revelação profunda de quem sou eu. Você sim, o Espírito te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas você não tem ainda, se não fosse Ele para te revelar, você não teria uma revelação profunda de quem sou eu. Para você talvez eu ainda sou um Deus raivoso, que, sabe, se você tiver a ponta do seu cabelo cortada, você vai para o inferno, eu vou matar você. Você ainda não entendeu que eu sou Pai, você ainda não entendeu quem sou eu. É isso que Jesus está dizendo aqui para Pedro, você ainda não entendeu que eu não quero sacrifício, Pedro, eu quero obediência. Pedro era aquele que não media esforços. Se tivesse que sacrificar, vou pegar a espada e eu vou atacar. Pedro era assim. Ele não media esforços. Mas Jesus está falando, eu não quero sacrifício, Pedro, eu quero que você obedeça. Você ainda não entendeu que o meu reino não é natural, o meu reino é espiritual. Você não entendeu ainda. Porque o Pedro, ele está pensando exatamente isso. Agora Jesus vai chegar e vai dominar e vai acontecer. Mas o Pedro não entendeu, o reino do Senhor não é natural. O reino dele ainda ia chegar. Então Jesus está falando, você não entendeu algumas coisas ainda. A sua mentalidade, Pedro, ainda é uma mentalidade antiga. Vocês estão esperando que eu vou chegar e eu vou dominar. Você está esperando que eu vou chegar e vai acontecer uma revolução. E eu vou tirar o domínio de Roma e eu vou colocar vocês para dominar todas as coisas. Não é isso. Pedro, você precisa se converter. E Tomé era incrédulo. Tomé, ele não teve a fé que Pedro teve de andar sobre as águas. O Tomé tem uma outra característica. O Tomé, ele é incrédulo. Ele não se converteu também ainda. Mais outro que não se converteu, irmãos. Jesus está andando só com os caras que não se converteu. Está andando com ele, mas não se converteu. E a prova está aqui no versículo 27, na parte B. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus está dizendo para que ele se torne alguém que creia. Se torne alguém verdadeiramente convertido. Mas o que eu quero ressaltar hoje, irmãos, aqui nesse texto, não é o fato de Tomé não ter acreditado, isso ser computado na conta dele como algo negativo. Mas eu quero olhar com outra perspectiva. O Tomé. E eu vou explicar para você. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Tomé, ele não fazia média com ninguém. O Tomé também tem uma característica.
O Pedro tinha uma característica de ser, né, aquele cara que se colocava à frente, e eu estou na frente de tudo, e eu estou aqui. O Tomé, ele também tem uma outra característica, diferente de Pedro, ele não faz média com ninguém. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que 10 falaram para ele, assim, nós vimos o mestre. 10 falaram para ele, porque a gente já não vai contar mais o Judas. Então 10 falaram, nós vimos o mestre. E Tomé respondeu o quê? Eu não acredito. Só se eu ver. Vocês podem ter falado, eu não acredito. Eu aprendo que Tomé aqui, ele não faz média com ninguém. Ele não está fazendo média, irmãos. Tomé não fazia média com os irmãos da igreja. Está todo mundo fazendo, está todo mundo acreditando. Mas Tomé não estava lá no meio dizendo, olha, não acredito, mas eu vou lá. Ele era sincero. Eu não acredito, mas eu vou. Ele não está fazendo média. Ele quer entender. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Porque então você vai falar assim, ah, pastor, então a gente tem que sair falando tudo. Não. Tomé, ele queria entender. Às vezes a gente faz aquela cara de coisa, eu fico imaginando. Eu estava conversando com a minha esposa isso. Eu gosto daquele, tem muitas pessoas, muitos teólogos, que fazem muita crítica àquele seriado The Chosen. Mas eu acho uma coisa muito interessante, que Jesus chama um monte de gente que não se conhece, para ser seus discípulos. Ele vai chamando, vem me segue, vem me segue. Um se conhece, outro não conhece, mas cada um tem uma característica, e eles estão andando com Jesus, e Jesus está fazendo as coisas, e tem hora que eles olham do tipo assim, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu nem sei o que Jesus está fazendo. Ele está falando de a gente anunciar o Evangelho. Eu nem sei o que eu vou falar o quê? Então Jesus está chamando um monte de gente que não entende o que está acontecendo. Então o Tomé, ele quer entender. Às vezes a gente está no meio, a gente não entende nada, a gente não pergunta, a gente não fala. A gente é na escola, todo mundo entendeu? Entendeu, aquela cara de conteúdo. Na prova a gente vê o resultado, não entendeu. E a gente tem medo. A gente tem vergonha de falar por muitas vezes. Ah, eu não entendi. Me explica aqui. Fala para mim. E o Tomé, ele é assim. Esse é o Tomé. Olha, não acreditei, eu não entendi. Não tinha esse negócio com ele. Ele não estava crendo. E se ele não acreditava, irmãos, ele não fazia média com ninguém. Ele não fazia média para agradar o Pedro. Não, porque o Pedro é aquele cara que toma a nossa frente, e na hora da confusão, Pedro vai ser o primeiro a defender a gente, então eu vou fazer uma média com Pedro. Ele não fazia média com Pedro. Ele não fazia média para agradar o João, porque o João falou, não, nós vimos Jesus. Tomé falou assim, ele virou e ele falou assim para todo mundo, olha, vocês viram, beleza, mas eu não acredito, só se eu ver ele. Eu quero ver ele também. Eu não acredito, vocês podem ter falado, mas eu quero ver ele. O que eu vejo é que Tomé, irmãos, ele não tinha máscara. Ele não tinha capa de crente. Ele era incrédulo. Ele não tinha capa de crente. Tomé não tinha um discurso de crente. Ele não tinha um Instagram fake de crente. Tomé, ele não tinha uma vida fake de crente. Ele era de verdade. Esse era ele. Ele não estava convertido ainda. Ele andou com Jesus, mas não entendeu. Ele era gente, irmãos. Tomé assumia a responsabilidade das suas verdades dentro de si. Não, essa é a minha verdade. E ele não queria mostrar para ninguém que ele era uma coisa que ele não era. Porque às vezes a gente é assim. A gente quer mostrar para as pessoas alguma coisa que nós não somos. Tomé, ele chega diante de todo mundo, dos irmãos dele. Ele fala, eu não acredito em ponto final. Tomé, mas só eu, Pedro que estou falando. Eu sou o líder do bando, eu estou falando. Não interessa se é Pedro. Não interessa. Não interessa se é o Pedro que está falando. Eu não estou acreditando. Eu não estou, você pode falar, Pedro, mas eu não estou acreditando. Eu preciso ver, eu quero ver o mestre. Eu tenho que tocar nele. Porque se eu disser para vocês que eu estou acreditando, é mentira. Eu estou enganando vocês. E não adianta mostrar uma coisa que não é verdade. A gente para analisar do tipo, é difícil você pensar por esta ótica, mas ao menos
Ele está sendo de verdade. Então, a gente sabe como tratar. Senão a gente vai ser como a igreja de Laodiceia, vai ser o crente morno. Jesus falou assim, quem dera fosse quente ou frio, porque é mais fácil. Mas o morno, ele está ali, ele é o fake. Você acha que está tudo bem, não está bem. Então Tomé é alguém que não faz média com ninguém. Tomé, ele fala. Quer dar um exemplo? Quantas pessoas? Nós, às vezes a gente tira selfie, ou a gente tira foto com pessoas, e a gente dá aquele sorrisão, mas a foto é fake. Porque você coloca uma foto sorrindo, mas talvez naquele momento você não está sorrindo. Você não tem motivo para sorrir. Não era real aquele momento. Por isso que é engraçado. Jesus fala que nós temos que ser como as crianças, porque elas são verdadeiras. Eu vou contar uma experiência bem breve, rápida, que eu tive com a Beca. Ela está meio ruinzinha, né? Ela fez uns machucados no dedo, na boca. Aí eu saí, não sei o que eu fui fazer. Aí, não, estava trabalhando, voltando do trabalho. Foi quinta, né? Quinta. Estava voltando do trabalho. Aí minha esposa me liga, fala assim, tua filha quer falar com você. Papai, traz um doce. Aí ela já estava meio ruim, falei, vamos comprar um doce para a menina. Que doce? Não, um doce. Aí beleza, passei na padaria, comprei um brigadeiro. Na hora que eu cheguei com o brigadeiro, falei assim, agora, cadê meu doce? Chegou, não, comprei, papai comprou o doce. Mostrei o brigadeiro. Eu não gosto desse aí não, eu não quero não. Eu falei, filha, mas você não pediu um doce? Mas eu não gosto desse, eu queria um chocolate. Aí até a minha esposa Rita falou, mas filha, por que você não pediu? Você falou que queria um doce. Mas isso aí eu não gosto não, eu queria um chocolate, tudo bem. Vai pro dia seguinte. Eu vou no mercado, eu falei para a pessoa, vou no mercado. E sempre quando as crianças vão comigo, para incentivá-las, aí comigo, às vezes eu dou alguma coisinha. Então vai no mercado comigo, eu compro. Se não vai, também não compro. E ela não quis ir nesse dia. Aí o Felipe foi comigo, aí eu ainda falei com ela, vou comprar só para o Felipe, não vou comprar para você, já que você não quer ir com o papai. O Felipe foi comigo, beleza. Aí eu fui, procurei uma barra de chocolate, comprei uma barra de chocolate para ela. Falei, agora ela vai gostar. Aí beleza, eu cheguei, ela já fez, apesar de ela saber que ela não foi comigo, ela virou para mim do tipo esperando, e aí, o que você comprou para mim? Aí eu peguei, soltei uma barra todo feliz, sorrisão no rosto. O que o papai trouxe para você. Eu não gosto desse chocolate não. Eu falei, mas como não, você nem comeu? Não, eu não gosto desse. Eu falei, filha, mas é o leite, eu não gosto de leite. Eu falei, mas você nem experimentou, filha? Até o Felipe, não, é bom, Beca, você não comeu. Então, aí o Felipe, né, para aproveitar aquela coisa de criança, não, então deixa que eu como. Ele já tinha ganhado um, deixa que eu como também. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Que é engraçado, mas é genuíno. A criança, ela não é fake. Às vezes a gente fica sem graça. A gente vai dar uma coisa, né? E a Rebeca, ela é bem assim, irmãos, né? Eu sei que teve, acho que quinta-feira também. Alguém foi dar, acho que a Fran, alguém foi dar um biscoito wafer para a Beca. Aí ela falou assim, eu não gosto desse aí não. Ela fala, irmãos. E a gente fica, né? E os pais ficam, meu Deus, não fala isso, menina, não sei o que. Fala. Foi o Felipe. O Felipe esses dias mandou lá uma mensagem lá, né? Ele estava no momento de revelação dele, orando, né? E aí ele falou, né? Acho que foi no aniversário dele. Aí ele começou a falar, a pastora compartilhou no grupo da família, retomou para mim. Aí eu falei, não, porque aí eu ganhei o jogo. Não, primeiro ele ganhou. Eu ganhei o banco imobiliário e eu tinha uma esperança de outra coisa, né? Eu queria um Lego. Mas aí eu fui ganhar um outro presente. Aí eu ganhei um Lego, mas era um Lego Xalingo. Aí eu falei assim, Deus, um Lego Xalingo, não é um Lego. Eu ganhei um Lego Xalingo. E aí ele falou, não, aí eu fiquei triste, eu fui dormir triste com Deus. E eu falei, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? E a oração dele foi essa, irmãos, está lá no áudio. Ele falou, ele contando, isso que você tem para mim. Ele falou, não. Aí ele falou que Deus falou com ele, não, esse é o melhor que eu tenho para você hoje. Aí ele, não, amém, amanhã eu vou ganhar algo melhor.
porque ele sabia que o dia do aniversário dele a gente só dar no dia do aniversário dele. Então ele falou, vai vir os presentes dos meus pais, então vai vir melhor. Aí ele falou assim, aí eu me alegrei, porque o primeiro presente, eu ganhei 3 presentes. Aí eu ganhei um jogo que eu queria muito, e eu fiquei muito feliz. E aí eu ganhei também um Lego, aí eu ganhei o Lego, aí eu fiquei feliz pra caramba, que eu queria muito. E aí eu também ganhei um perfume que eu queria, e eu fiquei muito feliz. Só que aí ele estava contando para a avó. Só que aí eu fiquei mais feliz ainda. Que aí quando estava na parte da tarde, meu pai e minha mãe chegou e falou que ia levar eu para o jogo do Palmeiras. E aí o meu dia foi completo. Glória a Deus, tem que ter Palmeiras. Mas está entendendo, irmão, você está falando, não é fake. A gente pode até falar, e a gente, né, quando eu ouvi o Felipe também falando, ouvindo o áudio, eu falei, Rita, pelo amor de Deus, pede para sua mãe apagar esse áudio. Porque o Felipe falava bem assim, um Lego um chalinho. Mas, apesar de a gente ficar como pais, né, sem graça, por muitas vezes, fala assim, filho, é o que você ganhou, glorifica a Deus. A gente vai ensinando, é óbvio que a gente vai ensinando, mas eles não são fake. Eles são genuínos, eles são de verdade, aquilo que eles estão sentindo, eles falam. Às vezes a gente, né, faz aquela cara do tipo, obrigado, mas a gente não gostou. E Tomé é assim. Tomé não é fake, Tomé, ele é de verdade. E a gente, como eu falei, a gente tira a foto e a gente não está feliz, a gente dá um sorrisinho fake. A gente vive na época do quê? Do fake news. Então, se a gente vive na época do fake news, é porque muitas vezes nós somos o quê? Nós temos uma tendência de ser fake, de mostrar uma coisa que não é, de aparentar um sucesso que não é verdadeiro, de aparentar e apresentar uma santidade que não tem. A gente tem a tendência de querer mostrar aquilo que nós não somos, ou até aquilo que Deus planejou para sermos, mas não somos ainda. E Tomé foi sincero, ele foi de verdade, ele não mentiu. Eu tenho um pecado, a incredulidade é um pecado, mas está comigo ainda, e eu não estou mentindo, eu estou expondo o meu pecado. E eu acho tão maravilhoso isso, irmãos, porque o Tomé, ele não está fazendo média, porque Jesus não suporta nada que é fake. Jesus não suportava nada que é fake. Jesus gostava da verdade sempre. Sempre a verdade. Porque a verdade é a essência de Deus. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade. A verdade não é apenas um atributo de Deus. A verdade é o próprio Deus. Não é apenas um atributo. Ele falou, eu sou a verdade. Ele é. Não é que tenho, não é o que eu prego. Eu sou a verdade. Então falar a verdade é a essência do próprio Deus. Ele é a verdade. A Bíblia fala que o cara da igreja, o Pedrão, que a gente gosta de falar, eu gosto praticamente de falar bastante de Pedro. Só que o Pedro, muitas vezes, ele tinha umas tendências de vai para um lado e vai para o outro. Ele transitava muito nos dois lados. Pedro, ele fazia média, de uma certa forma, vamos dizer assim. A Bíblia conta que havia o pessoal da incircuncisão. Aliás, o pessoal da circuncisão. Tinha o pessoal da circuncisão. E o Pedro estava lá. Pedro chegava lá, né, do jeito dele. E aí, galera, como é que está a circuncisão aí? Talvez ele parava e os cortes. Ó, corta direito isso aí, hein? Você vai errar. Ó, vai direitinho aí, hein, gente? Ó, galera, manda ver nos cortes aí. Vai bem, vai bem, vai bem. Continua aí, ó, continua firme. Vamos lá, vamos junto, é nós. Tá legal. Vamos circuncidar o povo inteiro, hein? Vamos que vamos. Aí, o Pedro depois, ele vai lá no pessoal da incircuncisão. Aí ele chega, e aí, galera? Esse pessoal da circuncisão aí, nada a ver, né? Pra que isso? Pra que isso? Fazer os cortes? Não, deixa pra lá, né? Pra que isso? Pra que fazer isso? Não precisa disso, não.
Pedro fazia média, era fake. Aí, o apóstolo Paulo, quando ele se depara com o ato de Pedro, ele vê Pedro fazendo isso, ele chama Pedro para o canto, ele vai falar mais ou menos assim: o que é isso, Pedro? Você não é crente, não. Você não é. O que é isso? Como você pode fazer média com um e fazer média com o outro? Assume quem você é, Pedro. Você está fazendo média com todo mundo? A verdade é a palavra. Jesus falou que é a verdade. Seja a verdade, Pedro. Aí a gente tem o Pedro como o cara da igreja e o Tomé como a gente pega no pé do coitado do Tomé. Só que o Tomé, ele foi entendido. Tomé, ele foi amado por Jesus, porque ele foi de verdade, ele falou a verdade. Senhor, eu preciso crer, eu preciso. É um pecado na minha vida, a incredulidade, eu preciso crer. Mas o Pedro não. O Pedro tomou umas pancadas muito maiores do que os demais, porque o Pedro, às vezes estava faltando um pouquinho de verdade nele. Várias vezes ele foi corrigido por Jesus. Quer um exemplo? Jesus disse assim: alguém vai me trair. Todos, irmãos, imagina, está todo mundo à mesa, vão marcar aquele rodízio de pizza. Jesus está falando: está chegando a minha hora, vão marcar aquele rodízio de pizza, de despedida, tal. Manda a pizza salgada, manda a pizza doce, manda ver, vamos comer. Pedrão está lá comendo, ô Jesus, vamos comer, hoje é festa, vai ter multiplicação das pizzas, glória a Deus. E aí Jesus chega assim: olha, um de vocês, alguém aqui vai me trair. Irmãos, acabou o rodízio. Imagina, você está ali comemorando, Jesus se levanta e fala: ó, alguém já vai me trair. Você vai falar assim: cancela a pizza doce aí. Já era. Não dá mais. O estômago começa a embrulhar. Agora já não desceu, não consigo nem mastigar direito mais. Pesou, irmãos. O clima pesou, acabou. Aí alguns discípulos vão perguntar: seria eu, Senhor? Seria eu? Porque quando eles estão falando isso, eu entendo que eles estão dizendo assim: tem a possibilidade de ser eu, mas talvez possa ser eu, mas se for eu, Jesus me ajuda. Não deixa eu fazer isso, não deixa eu cair, Jesus. Tem a possibilidade de ser eu, mas não. Aí vai acabar a ceia e Jesus vai sair, e Jesus vai reforçar a todos: todos vocês me abandonarão, todos vocês vão me deixar. Mas o que Pedro diz? Eu não. Eu sou mais crente, eu não. Eu andei sobre as águas, eu não vou deixar você. Eu não, eu sou o presbítero da igreja. Eu não, eu morro por ti, Jesus. Eles podem te deixar, mas eu de forma alguma vou te abandonar. E Jesus, vamos abrir uma aspas, amando a hipocrisia de Pedro, apaixonado pela cara de pau de Pedro, ele diz assim: ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas o que me chama a atenção é que o Pedro, ele é assim. O Pedro sempre fez questão de soltar as pérolas dele na frente de todos. Ele se esqueceu de Provérbios capítulo 17, versículo 28, que diz assim: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. E é verdade. Uma pessoa tola, ela pode se passar por um sábio, se por inteligente, se ela ficar calada. A Bíblia também vai dizer: o calar é ouro. Então às vezes é melhor ficar calado. Mas o Pedro, de uma certa forma, sempre ele quer aparecer. Ele quer dar uma rajada de língua estranha quando não era a hora. Ele quis aparecer com dom espiritual quando não era a hora. Ele quis se mostrar. Agora, por que o Pedro está fazendo isso? Por que o Pedro está agindo dessa forma? Porque Pedro quer mostrar uma espiritualidade na frente de Jesus. Pedro, ele quer mostrar na frente de Jesus que ele é espiritual, que ele entendeu as coisas do reino. Esse é o que Pedro está querendo fazer. Irmãos, você mostra espiritualidade na frente das pessoas
mas na frente de Jesus não. Porque Ele sabe quem você é de verdade. E Jesus sabia que Pedro iria negar. Mas o Pedro é o cara que quer mostrar que ele é espiritual. Ele é o cheio de Deus. E o Tomé não vivia de aparência. Tomé não era assim. Então Jesus sempre condenou e Ele combateu a aparência e focou na essência. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar dos pilares da espiritualidade: jejum, oração, esmola. E daí o que ele fala da oração? Ele fala assim, vamos lá: quando orardes, vai na sinagoga, vai na igreja, pega o microfone, fala em línguas, roda no manto, mostra para todo mundo que você está orando. É isso que Jesus falou? Não. Ele falou: quando orar, vai para onde? Vai para onde? Para o quarto. O que Jesus está dizendo é que a espiritualidade, ela é escondida e não exposta. Quando jejuar, quando der esmola, não fica falando para todo mundo, não fica expondo, mas a gente tem a tendência de querer expor. A gente quer abençoar um irmão e a gente quer botar no status, para mostrar que a gente fez alguma coisa por ele. A gente expõe, quando a espiritualidade, ela é escondida. E Jesus vai falar isso. Quando você der esmola, quando você ajudar, quando você orar, não fica se mostrando para todo mundo não. Às vezes a gente se preocupa tanto com isso. Às vezes a gente vai numa igreja, talvez como essa, e talvez em muitos lugares, uma ministração, a gente vai ouvir glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, eita glória. E a gente vai falar assim: aquela pessoa espiritual, ela é cheia do Espírito Santo. Mas talvez vai ter uma pessoa que vai estar quietinha ali. Talvez você não está ouvindo ela gritar, mas enquanto ela está ali, ela está ouvindo. E ela está falando: Senhor, eu preciso dessa palavra. Senhor Jesus, é comigo que o Senhor está falando. Eu não preciso dar glória. Lógico que é bom dar glória, você pode dar glória para Deus, mas isso não prova se eu sou espiritual ou não. E esse é o ponto que eu quero chegar. A gente acha que a gente muito vai mostrar que eu sou espiritual. Jesus não precisa disso. Ele sabe quem você é, Ele sonda o teu coração, Ele sabe quem você é por dentro. Então às vezes a gente pode se julgar, eu posso me julgar o mais espiritual, mas às vezes o irmãozinho que está sentado lá no fundo, está quietinho, mas ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da presença do Senhor, ele é cheio da glória do Senhor, ele tem intimidade com Deus, e Deus olha para ele. Foi o que a minha esposa ministrou na prova de oferta, na semana passada. Jesus primeiro ele vai olhar o ofertante, depois ele vai olhar a oferta. Ele olhou aquela viúva pobre, porque ele entendeu, ele viu aquilo que ela estava dando, era ela mesma, era tudo que ela tinha. Ela reconhecia quem ela era em Deus. Então Jesus ele está olhando primeiro para nós, irmãos, não para aquilo que nós estamos fazendo. Para as pessoas pode parecer que a gente está fazendo muita coisa. Para as pessoas pode soar: nossa, ele é cheio do poder, ele fala em línguas estranhas, ele pula no mistério, ele fala isso, ele fala aquilo, ele é cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia também vai dizer que Saul, irado, querendo pegar Davi, ele vai atrás de Davi, ele chega no meio dos profetas, também pula no poder. Mas depois ele volta e continua raivoso, querendo pegar Davi, matar Davi. Eu não estou dizendo que você não tem que pular no poder, que você tem que buscar, porque é uma manifestação do Espírito, mas isso não quer dizer que você é espiritual, e a gente olha errado. Antigamente, na década de 90, ainda no início dos anos 2000, chegou de terno, o homem chegou de terno, gravata, é o pastor. E o homem é cheio de Deus só porque está com terno e gravata. É tão sério que Jesus, falando para os mestres da lei, lá em Mateus capítulo 15, versículo 7, gente que bota todo mundo no inferno, porque um jogou bola, porque os irmãos jogou bola ontem, vai para o inferno, porque a irmã usou uma calça, vai para o inferno.
Jesus está falando com eles assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E hipócritas, irmãos, no original quer dizer ator, atriz, alguém que representa um impostor. E por causa de preceitos que não são bíblicos, mandam pessoas para o inferno. O que os fariseus estavam fazendo era isso. Eles criavam a lei da lei, eles desmembravam a lei. Então peraí, vamos pegar aqui, Jesus está falando uma lei, vamos desmembrar ela e vamos criar um monte de leis, sub-leis. Então você tem que seguir isso, e vão colocando um peso, uma carga em cima das pessoas. E aí eles começam a condenar: você vai para o inferno, você não cumpriu isso aqui, você vai para o inferno. Olha vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Olha, você está morrendo, se você não fizer isso, se você não der o dízimo do cominho, olha, você vai morrer, Deus não vai receber você. Hipócritas. Jesus está dizendo o seguinte: eu sei o que há por trás de toda essa capa de espiritualidade, na realidade é tudo carnalidade. Eu conheço vocês. Vocês não me enganam. Vocês podem levantar a mão e a noite toda, levantar e cantar a noite toda. De noite, os seus lábios cantam, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês são apegados a doutrinas de homens. Vocês julgam e condenam e não amam, porque vocês vão contra aquilo que eu disse. Vocês criam leis que não existem. É isso que Jesus está falando, irmãos. Jesus está combatendo a aparência. Ele não está falando que nós não podemos cantar e adorar com os lábios, mas isso não pode ser algo falso. Tem que ser verdadeiro. Tem que partir de um coração verdadeiro. Quando eu levanto mãos santas, eu falo: Senhor, eu te adoro, eu te amo, porque essa é a verdade que eu estou dizendo ao Senhor. Não é aquela coisa: levanta a mão, aí você cutuca o irmão para ele levantar a mão. Tem que ser de verdade, irmãos. Então não adianta cantarmos se o nosso coração não é de verdade. Jesus combateu a aparência, o exterior. E o exterior engana, irmãos. Engana tanto que até o profeta Samuel, ele se enganou quando ele foi ungir o rei. Você conhece a história? O Senhor envia Samuel, o profeta Samuel, para ungir um novo rei no lugar de Saul. E Samuel chega diante dos filhos de Jessé, e o primeiro que ele vê, ele olha a aparência e fala assim: certamente esse, ele tem estatura, ele tem porte, ele tem aparência, esse é o escolhido de Deus. Ao que o próprio Deus, ele fala assim: eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. A gente só vê o exterior, as ações, o movimento, mas Deus sonda e esquadrinha os corações. Ele sabe o que está dentro. Então tem pessoas que têm a falsa piedade, e você olha e parece que, olha como essa pessoa é bondosa, ela faz isso, ela faz aquilo outro. É o que eu falei, quando a gente vê: ai que lindo, o sonho de princesa, que lindo, ele está construindo a casa, está reformando não sei o que. Eu pergunto: ele pagou alguma coisa? Ele tirou do bolso dele alguma coisa? Se ele não tirou nada do bolso dele, então é falso. Mas a gente está aplaudindo: olha como essa pessoa, ela é boa. Aí eu pergunto: ela tirou alguma coisa do bolso dela? Ela pagou do bolso dela? Isso é uma falsa piedade, é fake. E a gente acredita que as pessoas são piedosas. Sabe por quê? Tem aparência, parece que é, mas Deus, ele repudia essa aparência. A gente só vê o exterior, irmãos. A gente só vê os movimentos. Mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro de mim e de você, e ninguém o engana. E o que Ele escolheu estava escondido no pasto. Davi. Entenda algo: Jesus não combate e não investe naquilo que está fora. Ele investe naquilo que está dentro. Desde o Éden, Adão, quando descobriu a sua vergonha, o que ele tentou fazer?
se esconder, se mascarar para Deus. Ele pega folhas de figueira para se tapar. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós não podemos nos agarrar às coisas para nos esconder de Deus. Tem pessoas que se escondem atrás de capas. Tem pessoas que se escondem através de títulos, de ministérios, de dons que possuem, para manter uma imagem exterior limpa e não se mostrar quem realmente são para Deus. O Naamã, a gente conhece, toda aquela armadura, toda aquela pompa, mas por dentro ele era leproso. Quantas pessoas são como sepulcros caiados, muito bonito por fora, mas por dentro são terríveis. Quantas pessoas são fakes? Quantas pessoas não têm andado em verdade? Se você tirar isso, o que sobra? Se você tirar a capa de crente, se você tirar os títulos, a posição, a pompa do ministério, o que sobra? Precisamos ter um relacionamento de verdade com Deus, não de aparência, irmãos, mas algo real. E ser de verdade nunca foi um problema para Deus. O problema é ser de mentira. O problema é ser mentiroso. Ser de verdade, reconhecer o seu erro, nunca foi um problema para Deus. Tomé só foi crente depois de assumir o seu pecado, depois de assumir a sua humanidade. Eu não acredito, é um pecado, eu não acredito que ele ressuscitou. Ele teve que reconhecer que não cria, ele teve que reconhecer: eu estou pecando e eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor. Mas primeiro ele precisou ser verdadeiro, para depois ser crente. Primeiro ele precisou confessar, ele precisou reconhecer: opa, está errado aqui, eu preciso consertar isso. Eu preciso expor. Jesus entrou, e me chama a atenção, a Bíblia diz que Jesus entrou no lugar onde as portas estavam fechadas, trancadas. A verdade abre porta, irmão. A verdade abre portas. E Jesus não censura Tomé. Jesus entrou no lugar onde as portas estavam fechadas por causa de Tomé. Jesus não chegou e censurou Tomé. Ah, Tomé! Ele não bate em Tomé. Jesus não chega e briga com ele. Jesus ama Tomé. Ele o chama. Ele mostra as suas mãos. Ele se revela como Deus ressuscitado e fala: toca aqui, Tomé, toca. Porque o Senhor entende que aquela dúvida que pairava sobre o coração de Tomé é porque ele queria ver o Senhor. Ele queria ter o entendimento do Senhor. Ele não queria fingir que ele cria em Cristo. Ele não queria ser fake. Ele queria falar: Senhor, eu quero me entregar por completo a Ti. Eu não quero entregar uma parte, eu não quero dizer que eu acredito, mas eu não acredito. Eu quero ser de verdade, Senhor. Eu quero que o Senhor transforme, muda a minha vida. Tanto que quando Ele toca, Ele fala: Senhor, meu Deus. O problema é aquele que quer se apresentar para Deus e para as pessoas com alguma coisa. Ele quer mostrar: porque eu sou isso, eu sou aquilo, e Deus precisa vir e intervir por mim. Porque eu prego, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu canto, porque eu jejuo, porque eu oro. Então quer um conselho? Tira a capa, tira a máscara, tira a aparência, joga fora o teu título e chega diante de Deus de verdade. E diz para Ele: Deus, quer saber a verdade? Eu estou quebrado, Senhor. Eu estou precisando do Senhor hoje. Eu não estou acreditando hoje, Senhor. A minha fé está uma carcaça, mas eu preciso do Senhor. Porque quando você faz essa oração, Ele vai quebrar portas. Aquilo que está fechado, o Senhor vai entrar e Ele vai abrir. E tem portas nessa noite que o Senhor quer quebrar. Tem portas que o Senhor Ele vai quebrar nessa noite, se você permitir. Ele vai entrar, Ele vai vir ao seu encontro, se você permitir hoje. Ele vai entrar no profundo de quem nunca entrou ainda.
nunca entrou porque havia uma capa na frente. E se você tirar ela, ele entra. Se você tirar ela, ele entra. Ele só espera que seja um local sincero e verdadeiro. Fala: Senhor, entra aqui no meu coração, porque eu preciso hoje do Senhor. Senhor, eu não estou crendo. Algumas vezes, irmãos, no processo de secagem do vaso, o vaso ele trinca enquanto ele está sendo feito. E então o oleiro, para poder vender, agora não estou falando do oleiro Jesus, tá, irmãos? Então o oleiro, para poder vender, ele vai ali, ele passa uma cera na rachadura, passa uma tinta e vende. Hoje a gente vê, os irmãos que mexem com construção, sabe, existe lá o tira-trinca. É tipo como se fosse um adesivo, que você passa na trinca, tal, faz um negocinho, pinta, sumiu. Eu tinha umas trincas, a gente tinha umas trincas no teto da minha sala. Aí o pedreiro falou: não, ó, faz isso, se você colocar, eu tenho tira-trinca, não sei o que. Sumiu, desapareceu. E a palavra sincero vem dessa expressão, sem cera. A palavra sincero vem dessa expressão, sem cera. Ou seja, Senhor, aqui está minha rachadura, eu estou machucado. Mas o que a gente faz? Passa uma cerinha, dá um ajustezinho, põe uma tinta e vai para Deus. E aí a gente chega para Deus e fala: usa-me, Senhor, aqui está, vamos para cima. Do jeito que eu estou, me usa. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele é o sol da justiça. E diante do sol da justiça, toda a cera derrete. E mostra quem realmente é. Então até aquele barrinho, né? Aquela cerinha que passou ali para poder tirar a rachadura do vaso, diante do sol da justiça vai ser revelada. Ah, pastor, mas se eu faço isso eu vou passar vergonha. Vai, irmãos. Talvez, como eu falei, às vezes a gente tem mentira de falar: você entendeu? A gente, né? Entendi. Entendeu nada, mas você fala: entendi. Porque a gente acha que vai passar vergonha. É melhor passar uma vergonha que cura, irmãos, do que uma falsa verdade que nos leva para o inferno. É melhor passar uma vergonha que transforma, que te faz de incrédulo a crente. E eu não falo de religião, mas aquele que crê de verdade. Porque a mentira, a aparência, fecha portas. A mentira fecha portas, mas a verdade as abre. E Jesus está esperando uma igreja que reconhece que precisa dele. O problema é que as igrejas não reconhecem mais que precisam de Deus. Elas só querem que Deus faça. Ele precisa de uma igreja que reconheça: eu estou trincada, mas eu preciso do Senhor para tirar essa trinca, para resolver, para moldar. A gente quer muito fruto, mas a gente esquece que as raízes vêm antes do fruto. Não tem como você ter fruto se você não tem raiz. Senão vai ser fake, senão é falso, não é verdadeira. Tomé não era um homem religioso, ele era um homem de verdade, estava assumindo quem ele era. E eu quero encerrar aqui usando o texto de Lucas 7, versículo 19. Eu quero falar de um discípulo que foi tão verdadeiro e sincero quanto Tomé, e Jesus o amou também. Sabe quem era esse homem? Esse homem era João Batista. Lucas 7,19. Já estou terminando. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho.
Jesus amou João. Desde o ventre de Isabel, ele já era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz isso. Havia uma profecia sobre ele. Ele seria a voz que clamaria no deserto, anunciando o Messias que estava por chegar. Ele cresce e ele se torna um grande profeta. Jesus fala que não houve maior profeta do que João Batista. E um dia João, ele está lá batizando nas águas, e ele vai batizar o próprio Jesus. Ele fala: não, eu não sou digno. Mas Jesus fala: não, você precisa fazer isso para que se cumpra o que está nas Escrituras. E quando João, ele está batizando Jesus, ele escuta a voz que do céu vem confirmando quem Jesus era. Ele não tem dúvidas ali. João não tem dúvidas, era o Messias. Mas depois disso, João, ele vai para a cadeia. João está encarcerado. Ele sabe que a cabeça dele vai ser pedida. Ele está preso, talvez amanhã ele vai ser morto. Talvez já correu a notícia de que ele não escaparia. Então ele entra numa crise. Que crise é essa? Uma crise de propósito. Eu vivi a vida inteira acreditando que Jesus é o Messias. Eu preguei sobre Ele, eu falei sobre Ele, agora eu vou morrer por causa dEle. Será que Ele é mesmo o Messias? O João, irmãos, não houve profeta maior do que ele, Jesus falou. Imagina, do ponto de vista de quem está assistindo de longe, qualquer um podia duvidar, menos João Batista. Mas o João envia 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus se ele realmente era o Messias. E a Bíblia de Jesus vai dizer que Jesus estaria realizando milagres quando eles chegaram. E Jesus poderia, talvez, quando ele ouve aquela pergunta, ele poderia dar uma resposta ríspida, talvez. O que o João está falando? O João está achando que ele vai morrer, eu vou morrer pior que ele. Daí a pouco eu vou morrer, eu vou enfrentar a cruz. João não sabe o que eu vou passar, João. Poderia ser uma resposta ríspida, dura. Ele vai morrer. Jesus também sabe disso, que ele vai morrer. Mas Jesus, sabendo da humanidade de João, sabendo que teve seu momento de dúvida agora, ele está no momento de dúvida. É um comedor de arroz e feijão como eu e você, ou gafanhotos. Se você quiser comer gafanhoto, a gente pode dizer que é comedor de gafanhotos. Mas ele era uma pessoa de carne e osso, como eu e como você. Jesus entendeu o momento de dúvida da parte dele. Quem nunca teve seu momento de dúvida durante a caminhada? Será que Deus vai fazer mesmo? Ô Jesus, será que o Senhor vai realizar, Pai? Será que vai acontecer? Está tão difícil. João está numa crise de propósito, irmãos. Mas Jesus, sabendo da crise, da verdade de João, ele ama João, ele entende João. Ele fala assim: anuncia para João, voltem e anuncia a João que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus estava enviando os mensageiros para dizer que ele não correu sem propósito. João, vai valer a pena, João. Seja fiel até o fim, não desista. Vai valer a pena. Você pode não compreender, mas vai valer a pena. Você vai chegar lá, Deus está falando para você, vai valer a pena. Talvez no meio da tua caminhada você tenha dúvidas, mas Deus fala: não desista, vai valer a pena. Vai chegar o grande dia e você vai ouvir dele falar: vinde benditos do meu Pai. Vai valer a pena, irmão. Às vezes a gente não entende, a gente fala: Senhor, está difícil entender. Mas o Senhor está falando para mim e para você: vai valer a pena. Continua, caminha, não para, não desista. Jesus está falando
não te entendo, João. Eu sou Deus nessa terra. Você também é gente. Ele está falando: Tomé, você pode tocar, Tomé. Toca, meu filho. Pode tocar. João, eu te dou a resposta que você precisa. Qual é a resposta que você precisa hoje? Jesus está aqui falando: filho, eu vou dar a resposta para você. Filho, eu vou ouvir a tua oração. Confia, creia, persevera. Vai chegar o tempo, você pode não entender agora, mas lá na frente você vai entender. Há um propósito sobre a sua vida. Mas Jesus está falando para você: seja sincero com Deus, seja de verdade com Ele, e Ele vai amar a sua sinceridade. Eu vou falar: Senhor, está difícil. Ele vê onde você está, onde quer que você esteja. O salmista disse: se eu fizer a minha casa, colocar minha cama lá entre os mortos do mais profundo abismo, o Senhor vai ver, o Senhor vai enxergar. E Deus está falando: não importa onde você está, Ele enxerga você, Ele vê você. Você é um discípulo de Jesus. Jesus escolheu você, e Ele não errou quando Ele escolheu você. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Ele não errou com você. Ele não errou, Ele acertou. Ele não errou com Pedro, Ele não errou com Tomé, Ele não errou com João, Ele não errou com Mateus. Ele escolheu a cada um, e Ele escolheu a mim e a você. Ele sabe. Seja sincero com Deus essa noite. Ele sabe como você está hoje. Vamos ficar de pé. Nem sempre a gente crê como deveria. Nem sempre a gente tem esperança como deveríamos ter. Nem sempre a gente tem a resposta para uma pergunta, para uma situação. Nem sempre a gente vai ter a resposta. Seja sincero diante dele hoje aqui. Ele quer curar você. Ele quer restaurar você. O sol da justiça está aqui nessa noite. Que hoje caia toda capa, que hoje caia toda máscara. Pare de provar que você está bem para os outros. Seja de verdade com o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Essa situação, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso. Sincera, seja de verdade. Sem cerimônia, sincera. Fala a verdade para Ele. Seja sincero. Não viva de aparência, vai para Deus. Deus está falando: é o tempo de você mudar. Espiritualidade, irmãos, não é orar em línguas no domingo, mas é guardá-la na segunda-feira. É ser de verdade. E eu quero que você analise a sua vida nessa noite. Deus está nos dando uma oportunidade de nós irmos ao encontro dEle. Nós cantamos hoje: eu corro a teu encontro, Senhor, desesperadamente. Estende sobre mim o teu cetro. Eu não sei como você chegou, mas Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer curar. Deus está falando: não seja fake mais, filho. Não seja fake, filha. Seja de verdade, reconheça. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor. E todos aqueles que se humilham diante do Senhor vão se aproximar da videira, e Ele vai fazer você frutificar novamente. Por isso eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero encorajar você a vir à frente, a ser de verdade. Falar: Senhor, eu preciso. Abre mão do título, abre mão da posição, abre mão do que vão falar. Não interessa, eu não sei qual a situação que você precisa, mas Deus está falando: seja de verdade, seja honesto com Ele. Fala: Senhor, hoje eu preciso. Hoje eu preciso, Senhor.
eu preciso. Eu não posso continuar da mesma forma. Porque quando, Senhor, eu sou como Tomé, e eu digo, eu não estou crendo, talvez hoje eu não estou crendo. Mas, Senhor, hoje tem uma porta que está fechada. Mas se eu confessar, se eu me humilhar, se eu sacrificar aquilo que me custa, o Senhor pode mudar a história. Temos uma irmã corajosa. Se tem mais alguém, eu sei, Deus falou com muitos aqui. Abra mão de títulos. Abra mão do que você precisa abrir. Porque quando você abrir mão, Deus irá ao teu encontro. Vou pedir para os pastores me ajudarem na oração. Ore individualmente, clamem, para que Deus venha restaurar, para que Deus ele venha ao encontro dos meus irmãos que precisam hoje, que eles chegam diante do altar do Senhor e falam: Senhor, se eu tiver que sacrificar, eu vou sacrificar. Eu quero me entregar para Ti. Eu quero ir ao Teu encontro nessa noite. Espírito Santo, nessa noite, Senhor, eis os Teus filhos que estão aqui à frente. E a Tua palavra, Senhor, tem sido ministrada nessa noite, Senhor Jesus. Deus, eu não tenho o poder de convencimento. Senhor, eu não tenho o poder, Senhor Jesus. Senhor, as minhas palavras são em vão, se não for o Teu Espírito Santo a convencer e a direcionar. Mas eu creio, esses meus irmãos que vieram aqui à frente, eles entenderam alguma coisa, talvez não está andando da forma como deveria. Alguma coisa, Senhor, talvez tem sido uma capa, tem sido uma falsa espiritualidade, tem sido, Senhor, dizendo que está tudo bem, mas dentro de mim não está bem. Senhor, e hoje eu preciso, vidas que falam: Senhor, eu preciso, Senhor, ser restaurado. Eu preciso que o Senhor venha, assim como o Senhor veio aos discípulos, assim como o Senhor veio a Tomé e falou: toca, filho. Senhor, Espírito Santo, vem para os Teus filhos nesta noite. Vem, Senhor, para a Tua igreja nessa noite e traz a cura. Senhor, restaura nessa noite esse coração, Deus, que sabe algo está errado, e eu preciso que o Senhor venha, Senhor. Eu não estou acreditando, mas, Senhor, traz a fé. Que haja um passo de fé nessa noite, Senhor Jesus, que haja cura nessa noite. Senhor, enche esse coração, Senhor, e muda, Senhor, a história. Porque não importa onde estamos, não importa mais distante que nós podemos estar, o Senhor não errou na sua escolha. O Senhor não errou na sua escolha. O Senhor é aquele que muda a história. Muda a história nessa noite. Eu declaro mudança, Senhor. Eu profetizo. Há uma nova esperança, Deus. Desce, Senhor, o teu óleo, Senhor. Senhor, tira a trinca. Coloca a tua mão dentro desse vaso e vai tirando aquilo que precisa sair, Senhor. Que eles sejam cheios, que eles sejam tocados pela tua presença. Entra com a tua paz. Entra com a tua paz, porque tu és real neste lugar, Senhor Jesus. E nós nos humilhamos diante de Ti, porque a Tua palavra nos diz: aqueles que se humilham diante do Senhor, da potente mão do Senhor, é o Senhor que levanta, é o Senhor que restaura, Senhor. Mas que haja sinceridade, que seja verdadeiro. Espírito Santo, enche esses meus irmãos. Coloca as tuas mãos, Senhor. Traz o renovo, traz a cura nessa noite. Traz o renovo, Senhor. Traz o renovo, Espírito Santo. Oh, de candaralabaixo, de candaralabalabachá.